Um pouco da islamofobia. Então, desde 2020, eu venho trabalhando com islamofobia no Brasil. Porque a comunidade muçulmana, ao contrário do que se pensa, ela tem uma dificuldade muito grande. Brasileiras, Islã, judaísmo, eles são minorias, embora o judaísmo tenha muito mais praticantes no Brasil que os muçulmanos. Mas a intolerância religiosa, ela está atrelada também no aspecto étnico, portanto, no aspecto identitário. Então, o antissemitismo está presente, né? Essas questões todas elas são cruzadas. E a gente tem a questão racial dentro da islamofobia. Quando é que a questão racial aparece? Quando uma mulher passa a usar o lenço, então ela passa a ser racializada. Eu sou uma mulher brasileira que Eu sou uma educadora. Uma educadora precisa pensar em práticas pedagógicas. Quase 3.000 palestinos foram assassinados pelo Estado de Israel e a gente queria fazer uma moção e essa... Rose, eu queria perguntar para a senhora como a senhora pode pensar, então, de trazer o debate da islamofobia na educação básica. E eu digo desde a formação do professor até o aluno. Um possível caminho para isso seria através da Lei 10.639, por exemplo, com o auxílio da literatura, do defeito de cor, ou a partir do seu próprio documentário sobre Alá e Oxalá. Eu vou falar mais da questão do racismo a respeito da excepcionalização, né? Tem uma professora, esqueci o nome, desculpa, qualquer coisa eu vejo aqui, depois eu falo, né? Que ela vai colocar como a excepcionalização do Holocausto e como isso constitui a Convenção sobre o Genocídio na ONU, né? Impede com que outros genocídios sejam reconhecidos, né? Inclusive o genocídio do povo negro aqui no Brasil. Então, como essa hipervalorização, né, muitos vão apontar como o judeu não sofre mais antissemitismo, sofre o que eles chamam de filosemitismo, né, ou seja, uma hipervalorização do judeu, e é isso que a gente vê particularmente nas igrejas evangélicas, né, de você essencializar do lado pelo viés positivo e não pelo viés negativo mais, né, mas dessa forma você se mantém dentro da lógica racista. Então, continua tudo inserido. É um pouco isso que eu quis dizer. 1 minuto 10. Deus. Não é feita uma diferenciação entre o sionismo como corrente ideológica e os judeus como expressão de um grupo étnico e cultural. Esse ódio se volta contra os judeus. E claro, resgata nesse ódio todas aquelas velhas caricaturas que foram forjadas no passado contra os judeus. Os judeus mataram Cristo, os judeus gostam de beber. Não sei se o Bruno bebeu hoje de manhã um sangue de criança, assim, logo ao acordar. Não é? Todas aquelas... Você tomou seu sangue de criança logo no café da manhã? Todas aquelas velhas... Se a gente quiser usar um jargão polêmico da época, o sionismo é a teoria identitária mais bem sucedida da história. É isto que é o sionismo. Portanto, qualquer crítica ao que ela representa é denunciada à opinião pública e também nos distintos espaços como antissemitismo, como um choque, como uma negação da identidade judaica, porque eles fizeram esse entrelaçamento entre sionismo e identidade judaica. O sionismo transforma a identidade judaica num fator de poder. E esse fator de poder é alicerçado sobre uma estratégia cultural de comunicação baseada no sofrimento, no choro. Se o choro não existisse, o sionismo teria inventado. O sionismo amplifica o sofrimento, porque o sofrimento é o passaporte para a dominação. Como nós sofremos tanto, como nós somos tão maltratados ao longo da história, como foi o martírio no Holocausto, nós temos o direito de fazermos o que bem entendermos para que isso não se repita. Esta é a lógica estrutural, que tem que ser
rompida, enfrentada. Ela é nitidamente uma forma de racismo. É nitidamente uma forma de racismo. Né? Porque ela é baseada na supremacia racial judaica. É disso que se trata o sionismo. E por isso que ele deve ser combatido. Porque ele é uma forma de supremacia racial. E, aliás, isso foi reconhecido pelas Nações Unidas durante quase 16 anos. Entre 1975 e 1991, pela Resolução 3379 das Nações Unidas. Somente com o fim da União Soviética, os Estados Unidos conseguiram reverter a votação na Assembleia Geral. Por 16 anos, o sionismo foi considerado uma forma de discriminação racial e racismo. Isso tem que ser lembrado a eles, aos sionistas, na minha opinião, o tempo todo. O tempo todo. A aula foi excelente. Eu sou uma das advogadas que está cuidando do caso dos 4 estudantes que estão respondendo o processo administrativo aqui na USP, correndo risco de expulsão. Vocês estão no clube do Lawfare também. E eu estou com alguns outros processos desse tipo. E o que você descreveu do compliance, a gente vê na polícia também, a gente tem visto nessa comissão processante. E um lugar comum que eu vejo muito reproduzido nesses processos é de que o Holocausto, especificamente em relação às vítimas judias, seria a maior tragédia da humanidade, a maior atrocidade que teria sido feita por seres humanos contra seres humanos. Queria ouvir de vocês, se da perspectiva de vocês existe racismo nessa caracterização, ainda mais considerando esse discurso no Brasil, um país construído em cima do genocídio indígena, da escravização, o quanto que existe excepcionalismo também na caracterização do Holocausto enquanto a pior tragédia de todas.